Muito boa noite, minha gente tântrica, diretamente aqui de Lisboa, estamos mais uma vez para gravar o nosso querido podcast Prazer Tantra. Mas antes de começar, eu vou aqui deixar alguns recados especiais para vocês, mas quero falar também das nossas redes sociais. Por favor, sigam-nos nos nossos Instagrams, @prazer_tantra, @prazer_tantra_1, que é o nosso perfil reserva. Por lá também tem conteúdo exclusivo para vocês. A minha rede social, @Felipe_Tântrico. E eu também da nossa querida host, que está lá no Brasil, Rosana Jaya, @Rosana.jaya. Gente, é muito Instagram, a gente acaba se confundindo aqui, tá tudo certo. Mas também quero deixar um recado especial para vocês, que em novembro, no dia 31 também, né? Dia 30 de novembro e 1 de dezembro, eu e a minha querida companheira de missão, Amanda Garcia, estaremos com o nosso evento lá no Porto. Viagem ao Coração da Massagem Tântrica, onde vocês poderão vivenciar experiências relacionadas ao Tantra, sentir no corpo a experiência da massagem e muitas outras coisas. Então, se vocês querem viver um momento de conexão com vocês mesmos e com essa força do Tantra, entrem lá no meu Instagram, eu posso passar todas as informações para vocês. Janeiro de 2025, nós teremos o primeiro Fórum Brasileiro de Tantra, Neotantra, Terapia e Sexualidade Consciente, que vai ser totalmente online, 100% online. E nós vamos ter aí pelo menos 20 palestrantes de peso, nomes de peso, tá? Os maiores do Brasil, com certeza. Já confirmaram presença, que nós temos confirmado aqui. Então, Gabriel Sananda, né? Dispensa apresentações. Temos a Darisha também, uma pessoa que faz muito também pela terapia tântrica no Brasil, que maravilhosa. Paula Fernanda, Otávio Leal, Mestre Ananda Prem, tá bom pra vocês? Só o que mais? peso, né? Tiago Goulart, temos Pooja Puran, Savani Shakti, Jivan Pramod, Bianca Mancuso, Letícia Bhakti e o Brahmananda, que é um que teve aqui também, um convidado que esteve falando do Tantra Yoga, que mora lá na Tailândia e vive numa comunidade tântrica. Então, assim, até agora esses são os nomes confirmados, fora o Firak e eu, Temos mais alguns ainda, tá? Temos mais alguns e, assim, gente, de verdade, essa galera toda reunida num evento só, eu nunca vi. E aproveita porque realmente, galera, assim, esse primeiro lote vai ser de pré-venda para que você possa acessar mesmo e não tenha desculpa. Ah, mas o Tantra é elitizado. Acabou a conversinha. Papo de adulto agora. Tá tendo oportunidade, não tem mais como dar desculpinha. Sem chororô, sem chororô. E aí? E, bem, sem mais delongas, eu também quero trazer aqui a convidada de hoje, que inclusive é a minha companheira que vai estar nesse evento, Amanda Garcia. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Nós já estamos conversando há algum tempo para que você venha a esse canal, trazer a sua experiência. A Amanda é brasileira, porém vive na cidade do Porto, onde ela coloca o seu servir. Também está agora em Lisboa a trabalho, por isso que eu aproveitei ela, peguei ela e já trouxe para esse canal aqui para ela falar sobre questões muito interessantes que eu acredito que nós nunca falamos aqui nesse canal hoje. Então seja muito bem-vinda, minha irmã, tudo bem? Obrigada, é um prazer, é uma honra para mim estar aqui, né? É esse podcast que eu admiro, tenho acompanhado cada vez mais de perto com você, com Rosana. Não conheço a Rosana ainda, mas já tô doida para conhecer quando ela vier. E você, né, que eu tanto admiro, que a gente já se conectou desde o primeiro encontro. É verdade, né? Já nos encontramos como irmãos, né? Exatamente. E estou muito honrada de estar aqui mesmo, porque só referência, né? As pessoas que passam aqui são só referências para mim. Então, eu espero poder entregar no mesmo nível dos outros profissionais, colegas maravilhosos que também passam por aqui. Já entregou e é um prazer realmente saber que você vai trazer aqui o teu conhecimento, vai dividir conosco aqui também sobre a sua história. E nós, inclusive, estávamos começando aqui a nossa conversa, né? E aqui nos bastidores, e um dos pontos que me chamou muito a atenção, um dos temas que você resolveu trazer hoje, é sobre educação infantil dentro de uma vertente tântrica. Conta para nós essa experiência, né? Conta também sobre a tua experiência pessoal, né? Você foi mãe na mesma altura que o Tantra entrou na tua vida e como isso foi acontecendo, né? A tua relação com o Tantra e ver-se mãe. Então, o Tantra nasceu na minha vida, né? Enfim, tomou um espaço no momento em que eu estava buscando uma nova profissão, um novo caminho, né? Financeiro. Sim.
E eu não tinha ideia, né? Eu estava tateando no que eu poderia fazer dentro de uma rotina que coubesse ainda maternar, né? A Nádia, minha filha, hoje ela tem 8 anos, mas ela era muito bebê. Ela tinha menos de 1 ano quando eu comecei a pesquisar sobre isso, porque eu queria voltar a trabalhar. Eu estava fazendo teatro, né? Quando eu estava grávida. E que é um amor, é uma paixão. Eu quero voltar a estudar e praticar teatro. Mas eu, na época, decidi parar, porque eu precisava focar, enfim, né, na maternidade, e depois eu joguei mais para frente. Eu disse, depois eu vejo o que é que eu vou fazer, né, com isso. Então, eu encerrei o curso na Federal de Recife, de teatro, que eu estava fazendo, e fui ser mãe. E aí, nessa busca profissional, eu fui aconselhada, né, pela avó paterna da minha filha, Sim. a procurar um caminho na massagem, na terapia, no reiki, alguma coisa que eu pudesse trabalhar manualmente, porque ela sempre disse que eu tinha muita habilidade, né? Então, eu sempre cuidei dos pés da minha avó, ou do dela, né? Da minha ex-sogra, no caso, que tenho muito carinho, muito amor por ela também. Minha mãe, minha irmã, enfim, sempre tive esse cuidado com as mãos. Então, recebi esse conselho, levei para o coração e fui procurar, né? Então, dentre as opções, eu vi 2 que me interessaram muito, que era justamente a massagem tântrica, a terapia tântrica e a ayurvédica. E aí o reiki também, né, que não é massagem, mas aí eu também tinha muita vontade de desenvolver. Então, foi por aí. Eu encontrei o site do Metamorfose, fiquei apaixonada, né, aquelas fotos, aquele lugar maravilhoso e tudo mais. E aí eu fiquei fascinada. E eu sempre tive muito essa curiosidade pela sexualidade, né? Sempre me julguei, né, de uma forma, tenho uma mente aberta, né? Eu sou muito curiosa. Então, acho que isso é uma característica plus para quem trabalha com isso. Com certeza. Né? E aí pronto, então eu na época não tinha dinheiro para investir no curso no Metamorfose. Pronto. Então eu disse, olha, eu vou procurar aqui, vou, sei lá, cutucar o universo para ver o que é que ele manda para mim de volta. E aí eu fui numa unidade, ainda na época que eram unidades do Metamorfose. Isso era o quê? 2016? 2016. Então eu fui na unidade, conheci algumas terapeutas. E uma delas, que inclusive, desculpa, eu não lembro o nome dela, porque já faz muito tempo, e muito tempo que a gente não se fala, mas ela foi a propulsora de tudo isso, né? Ela foi muito compreensiva comigo e ela disse, olha, eu posso te dar uma sessão, porque eu também já passei por isso, eu precisei de alguém que investisse em mim. Quando eu não tinha dinheiro, eu não tinha oportunidade para começar nessa jornada tântrica, né? E aí ela me viu, ela me enxergou, né? E eu sou eternamente grata, porque foi ali que começou tudo. E aí eu tive o meu primeiro processo com ela. Depois ela me ofereceu um curso, mas aí depois várias coisas na vida aconteceram. Acabou que esse processo todo ele só começou mais ou menos um ano depois, sabe? Assim, alguns meses depois. Que foi quando eu conheci o Christian Zachinelli, né? Meu querido professor, meu primeiro professor. Tenho muito orgulho de dizer isso. Sou muito grata a ele por todo o espaço e a oportunidade que ele me deu. É um poço de conhecimento e sensibilidade também. E ele me ensinou muita coisa, né, do que eu sei. Foi aí que eu comecei, digamos assim, um estágio, né? E pronto. E aí eu estava com a Nádia pequena, né? E aí foi quando realmente começou, mas pronto. Muito bem. E esse caminho todo, né, do Tantra e se descobrir, né, em vários aspectos, né, porque o Tantra ele traz esse viés de autoconhecimento, né, esbarrando sempre nas questões da sexualidade, mas que, claro, nos impulsionam para coisas muito maiores, né? Com E como certeza. foi esse processo junto com o processo da maternidade? Assim, quando eu descobri que estava grávida, né, eu meio que dei uma panicada, assim, Ok. meu Deus, eu preciso entender o que é tudo isso, né? Eu sou do signo de Leão, mas eu tenho ascendente em Virgem. E aí o meu ascendente em Virgem enlouqueceu, assim, e disse, ok, eu tenho que procurar todas as informações possíveis. Meu Deus, como é criar uma criança? Eu mal convivia com criança, sabe? Então, foi um mergulho que eu escolhi dar, né? Ok. Então, eu pesquisei muito sobre detachment parenting, né? Sim. A criação sem
Na verdade, com o apego, attachment parenting, desculpa, falei o contrário, mas é attachment parenting, no caso, você criar com apego, você criar com uma humanização, com olhar para a criança, Olha, atendendo às necessidades emocionais e psicológicas daquela criança, não enxergando como aquela dinâmica de jogo e de castigo, de punição. sim, que- aquele jogo de poder, muitas vezes, Exatamente. que implica, né, que ainda acredita-se que faz parte da educação. Exatamente, né? Desconsiderando totalmente o processo de aprendizado, né? Enfim, amadurecimento E a emocional. individualidade do outro da indivíduo também, né? Exatamente, né? Enxergar a criança não como objeto, Claro. né? Até ela de fato ser adulta, não, ela já existe, ela já sente tudo e muito mais, na verdade, do que a gente que é adulto já tem ferramenta para controlar e para, Sim. né? Mas assim, foi muito interessante porque quando eu comecei a praticar, conhecer mais sobre o Tantra, eu via que isso se relacionava muito com o que eu tinha aprendido, com o que eu tinha estudado e com o que Sim. eu acreditava mesmo, e com o que eu vivi. A experiência que eu proporcionei para minha filha, ela dormia comigo na cama todos os dias. A gente sempre fez cama compartilhada, Uhum. amamentação livre demanda, sempre observando com muita gentileza, né, o próprio processo dela. Não permitindo que outras pessoas dessem nomes para coisas que eu acho que eram totalmente inadequadas, né, para ela, para que ela não absorvesse da forma errada, para que Claro. ela tivesse uma liberdade de ser, sabe? Exatamente. Então foi um processo assim que o Tantra ele se encaixa muito com isso, né? E aí a gente tem no Tantra essa coisa da gente voltar a resgatar essa criança em nós. Sim, é fato. Então, eu me via muito nesse processo todo, né? Eu lembro, à medida que eu ia cuidando e criando e dando educação para ela, os meus desafios eram também gatilhos de lembrar como foi para mim ser criança, né? Onde é que estavam os lugares de nutrição, mas também onde estavam as lacunas vazias, né? Eu não falo isso com um lugar de querer culpar minha mãe. Eu fui criada basicamente pela minha mãe Ok. e pela minha avó. Meu pai, ele foi mais ausente na criação. Ele tem as questões dele. Hoje eu já entendo muito melhor que ele tinha ali várias questões, ainda tem, né? Também não quero atribuir um lugar de culpa, de peso para ele. Mas eu entendo que a minha mãe, ela fez o melhor que ela pôde, da forma que ela pôde. Mas enxergo que houve, sim, né, esses lugares de falta, né? E aí a gente vai aprendendo com isso. Então, onde houveram esses lugares de falta, a gente vai entendendo que houve ali uma falta de nutrição emocional, de espaço, né, para Sim. amadurecer e desenvolver habilidades sociais e emocionais para gerir essas emoções, para se sentir seguro consigo mesmo, né? Então, isso me afetou enquanto pessoa a longo prazo. E eu não queria isso para Nádia. Então, eu fui muito no meu instinto e no lugar de querer nutrir mesmo, né? Da presença, do toque, do acolhimento, da paciência, de entender que cada choro, ele existe por um motivo, então ele indica algo. Reconhecer a individualidade da minha filha, né? Não querer acelerar processos ou não me intitular como birra, uma necessidade emocional que ela tenha, sabe? Então, é isso, assim, eu acho que a minha criação, ela parte muito desse pressuposto, sabe? Carinhoso, gentil. Que é uma das bases do Tantra, até mesmo porque, Exatamente. lembrando, né, o Tantra, ele é matriarcal. Então, trazer, né, esse acolhimento, essa amorosidade, né, dentro das relações, são uma das bases do Tantra, realmente. E é muito interessante o que você colocou, principalmente sobre você se perceber mãe dentro desse contexto do Tantra, que talvez tenha te proporcionado trazer essa sensibilidade, porque também foi uma sensibilidade que te ajudou a crescer no teu processo. Você foi evoluindo também, não é? Com certeza. Acho que essa coisa toda da gente desenvolver uma leitura corporal, Sim. né? A Nádia, ela é muito desinibida para a vida, para o mundo, para se conectar com as pessoas. Eu vejo que isso foi, assim, essencial, sabe? O fato dela poder ter curiosidade, sabe? Sim. Da gente não reprimir a criança. Isso é muito importante. Então, assim, o que eu pesquisei? Eu pesquisei ali a partir dos 2 anos, a criança ela já começa a ter
a aflorar ali um contato com o próprio corpo, inclusive com a própria fato. genitália, Sim. de curiosidade, Claro. né? É uma sensação, assim como, sei lá, colocar o dedinho na boca, e aquilo gera um prazer, assim como ela vai também São as manipular. fases, inclusive, que Freud Exatamente. coloca. Exatamente, né? Então, acho que a questão, ela gira muito mais em torno do processo, do peso, do moralismo que a gente coloca, nós adultos, que já estamos intoxicados com isso, Inseridos do que nessa de- sociedade, sim. do que de fato a criança, né? Óbvio. Então, assim, eu fui pesquisando à medida que ela foi crescendo, né? E deixando ela ser. Então, muitas vezes eu via que havia momentos ali que ela estava sentada de um jeitinho, em cima do lençol, em cima de alguma coisa que fazia um pouco mais assim, de pressão no corpinho dela, e ela, assim, descobrindo o próprio corpo. Sim, experienciando, né, as primeiras Exatamente, sensações. Exatamente. E, assim, é o meu lugar de permitir que ela se conheça, né? Não induzir nada, né? Mas, assim, não sou educadora, infantil, né? Não sou Sim. psicóloga. Tudo que eu estou trazendo aqui é uma vivência empírica, é uma coisa da minha experiência, da minha intuição, também daquilo que eu estudei para melhorar enquanto mãe e também como profissional tântrica, né? Exatamente, porque afinal nós também somos cuidadores, né, dos nossos interagentes, né? Sim, com certeza, né? Inclusive, é muito interessante, porque quando você fala isso, me vem na mente esse aninhamento, né? Correto. E aí tem muitos atendimentos em que o simples fato de você colocar uma pessoa numa posição fetal e você abraçar ela ali e você fazer uma naninha, sabe? Sim. Cara, aquilo é catártico de um jeito, É. sabe? E aí eu olho assim, eu digo, poxa, minha filha teve isso, mas teve tanta gente que não teve. Quantos e quantos bebês são deixados no berço, chorando, porque ainda se tem a crença arcaica, pré-histórica, de que tem que deixar a criança aprender a parar de chorar sozinha. Ela tem que aprender que ela vai, naquele momento, ela vai mamar e é só naquela hora, entendeu? Porque senão vai se acostumar mal com o braço. Isso é uma crueldade muito grande, né? Claro, porque afinal, como você colocou, nós temos ali um ser com as suas questões, individualidades, e quando a gente faz isso, né, de uma maneira a ter um padrão, acreditar que toda criança vai sentir da mesma forma, então tem que seguir aquele protocolo, é muito violento também, né, ao meu ver. E você está invalidando tudo aquilo que a criança esteja sentindo naquele momento. Com certeza. Ela não tem ferramenta Exato. para gerir aquilo, ela só sente. É tudo instintivo. Nós, adultos, a gente muitas vezes não sabe gerir as nossas próprias emoções. É verdade. A gente tem muito adulto aí dando escândalo, pagando mico. Nossa! Né? É verdade. E porque você olha para aquele adulto, você vê, é uma criança. A criança aquela lacuna que eu falei, né? Aquela lacuna onde não houve ali habilidade, ela não foi maturada para ter habilidade social ali naquele aspecto, tá vulnerável ali, né? Então, a gente precisa ter um olhar empático para que a gente consiga preencher essas lacunas, né? Então, a criança, ela não vai ter, um bebê, ele não vai ter habilidade para isso. Ele precisa ser acolhido, né? Quando a criança cresce um pouco mais, então, esse processo da birra, a criança vai chorar, esse negócio de dizer, engole o choro é uma crueldade muito grande, sabe? É igual engula as tuas emoções. Engula E as tuas aprenda a emoções. fazê-lo para que você se sinta mais adequado socialmente. E por isso que a gente tem tanto adulto frustrado hoje em dia, né? De tanto Muitos. engolir o choro. E é isso que a gente cuida no Tantra, né? É também se permitir chorar, sentir, né? O Tantra é esse espaço. Mas eu acredito que quando a gente consegue, né? No teu caso, como mãe, fazer isso desde a raiz, né? Desde o berço, as coisas andam diferente no futuro. Provavelmente a tua filha seja uma adulta completamente diferente, até mesmo do que você está sendo, né? Porque ela está, desde a sua raiz, tendo acesso às suas certeza. próprias emoções e também tendo as suas emoções validadas, né? Com E, certeza. inclusive, o que você colocou, eu acho muito interessante, né? Da criança, quando ela começa a sentir o próprio corpo, as primeiras sensações, né? Porque o corpo, ele é um corpo orgástico, independente
da sua faixa etária. Então, as crianças, elas começam a experienciar isso e muitas vezes isso vem sem, na maioria das vezes, eu diria, vem envolto de julgamento. Ou seja, se você vê uma criança se tocando de alguma forma, muitas vezes é aquela coisa, para com isso, tira a mão daí, principalmente no caso das meninas, tira a mão daí, menina, isso não pode, né? E quantas lacunas não se abrem dentro dessa criança quando isso acontece, né? Porque a nossa sexualidade é a nossa expressão original, é a nossa forma de estar na vida, isso dentro de uma visão tântrica. Mas quando você consegue, como mãe, ter esse cuidado, né, de olhar para aquilo e talvez direcionar de uma maneira muito mais tântrica, isso tanto favorece você, né, e o laço de confiança que vocês têm, como ela no seu desenvolvimento com a própria sexualidade. Porque a gente muitas vezes leva a sexualidade... Eu sou educador infantil de formação, então estou falando aqui de um lugar assim que conheço. E a gente, na maioria das vezes, leva com um grande tabu essa questão da educação, né, sobre sexualidade para crianças, mas na verdade é extremamente necessário, porque a sexualidade ela não começa na idade adulta. Ela é ao meu ver, ela é uma construção. Com certeza. Não é? A gente vai construindo, fica à vontade. A gente vai construindo esse sentir da sexualidade, essa observação. Só que quando a gente constrói isso dentro de traumas, né? Porque muitas pessoas começam a sua construção sensual e sexual através de traumas. E isso é um problema muito grande. Inclusive, assim, é muito interessante porque, enfim, para contextualizar, né, o que eu vou falar, o processo da gestação, durante esse processo, eu frequentava o Cais do Parto, que é um grupo de parteria tradicional lá de Recife, Sim. que nasceu em Olinda, mas ele existe em vários lugares do Brasil. É um lugar que eu sou muito grata, né? Porque eu aprendi muito sobre o que é ter humanidade com a criança, o que é enxergar esse processo da gestação e do nascimento, o que é esse evento na vida de pais e da família, né? E da própria criança. Então, o que se diz no Cais do Parto é que as crianças são mestres e mestras. Correto. E eles vão ensinar para a gente na vivência a reeducação sobre o ser, né? Sobre quem a gente é, como a gente vive, quais as escolhas que a gente toma e tudo mais, né? Então, para mim, foi muito isso. À medida que eu ia educando ela, à medida que eu via o processo dela de aprendizado, ela com o próprio corpinho dela, né? Experiencial, eu também sentia que gatilhos eram acionados em mim da minha infância. Olha. Então, eu tenho memória de mim, pequena, muito pequena, querendo trocar com o meu bonequinho. Sim. Sabe? Assim, querendo abraçar meu bonequinho, sabe? Ter ali um momento de aconchego com o boneco, que eu tinha muito carinho, eu tinha muito amor por aquele boneco. Não tinha uma conotação sexual, não tinha uma coisa de uma maldade. A criança não tem isso. Completamente Ela só diferente. tem o instinto da necessidade desse aconchego, e de estar ali. E o que é isso, sabe? Eu acredito que seja essa energia que acredito que possa ser chamada de libido. Sim. Não nesse lugar sexualizado, né? Mas essa energia aflorando, nascendo, a criança acabou de nascer, ela está cheia de vida, né? Então, e ela não tem ainda essa repressão social, né, que é imposta. Então, quando isso foi acontecendo, isso foi acionando em mim também os meus processos. E eu precisei me rever para que eu não projetasse nela as inseguranças que eu tinha, né? Como você está falando sobre isso. Então, coube a minha personalidade, coube a minha capacidade de enxergar que eu podia, né? Que não tinha culpa nenhuma. Eu permiti que a minha filha explorasse o próprio corpinho, né? E que à medida que ela fosse tendo curiosidade, eu fosse dando para ela a informação de nutrição que ela precisa. Então, tanto no sentido dela ser livre para explorar o próprio corpo, como também para ela saber dar limite.
Isso é muito importante e acredito eu que também venha da base, né? Mais uma vez, eu sei que no Brasil isso é um grande problema, né? Até parece-me que nas escolas públicas já não está se falando mais sobre sexualidade, não há livros nem nada. E eu acredito que quando nós não temos a chance de olhar isso, né? Começar a ter essa proximidade com a sexualidade, nós acabamos por ficar numa lacuna e que essa grande lacuna também dá espaço para tantos abusos que acontecem. Exatamente, né? Eu tive experiência de abuso, né? Ok. Quando eu era criança, infelizmente, e inclusive consegui tratar isso com o Tantra, né? E eu acredito que isso foi, na verdade, o que mais me fez acreditar nesse processo, sabe? E levar com tanta seriedade. Porque eu vi em mim como isso mudou a minha forma de me enxergar, a minha forma de me relacionar com pessoas, a minha forma de saber colocar limites e, consequentemente, poder ser essa pessoa, essa mãe que educa também a minha filha para ser uma adulta que reconhece, né, os próprios limites e não assim, denunciar caso seja necessário. Tomara que nunca seja, mas a gente sabe que o mundo é complicadíssimo para as mulheres, né? Sim, é fato. Então, o Tantra, ele me deu essa percepção, sabe? Dizer não é muito importante, entender que o corpo, que existem limites, né? Que a gente muitas vezes vem até antes do próprio toque no corpo. Mas Correto. uma oratória, uma fala, alguém que quer ali te dominar, alguém que quer ali te manipular, que quer te sugerir, né, que você é inferior e que quer te dominar de alguma forma. Quando a gente tem habilidade, quando a gente tem ferramenta, né, para reconhecer esses padrões todos, a gente não aceita mais esse tipo de situação. Então, a gente já vê isso antes de acontecer, Correto. né? E quando a gente entende que a gente não merece isso, porque a gente não teve esse registro quando criança, porque a gente não sofreu repressão no sentido de pais, mães, família, pessoas que gritam com a gente, pessoas que tratam a gente com repressão, com autoritarismo, e essa própria castração também, né? Do próprio do corpo, né? De, tipo, você não merece sentir o teu corpo. Você não pode ter acesso ao seu próprio corpo. Então, é uma coisa muito complicada, sabe? Porque vai ficando ali incrustado nas suas crenças, no seu subconsciente, de que você não tem liberdade, nem quando você está sozinho. E aí você começa a aceitar coisas insalubres, porque você não associa que você merece ter prazer nas relações, no sentido de respeito. Que eu nem estou falando de relação sexual, mas Nas no relações sentido de... como um todo, sim. Exatamente, na comunicação, né? Na via de mão dupla do respeito, enfim, né? As dinâmicas mesmo. Então, quando você não reconhece isso, você se coloca num lugar de submissão, em muitos momentos. E é muito doido, né? Como isso vai... como ações repetidas vão passando a se tornar uma realidade dentro da mente daquela pessoa, da psique daquela pessoa. Com certeza. Então, aquilo vai ser o que Molda ela a vai realidade viver. dela, sim. Exatamente. Então, acredito que o Tantra, ele me expandiu nesse lugar, sabe? Porque eu pude reconhecer no meu passado e hoje eu posso olhar para minha filha e falar com muita segurança, né? Tudo que ela me pergunta, que ela tem curiosidade natural, porque eu sei que ela vai ouvir na rua. Sim. Então, se ela tem alguma curiosidade, que é um tema polêmico, é um tabu ou qualquer coisa que também esteja relacionada à sexualidade, hoje ela tem 8 anos. As crianças estão muito precoces. Não, hoje em dia, Né? eles já Então, sabem de tudo. exatamente. Internet, né? Internet está aí. Tem muita gente, tem muitas crianças que têm acesso livre à internet. Sim. E aí eu sei que ela vai ouvir na rua. Então eu prefiro que ela saiba através de mim, que sou a melhor amiga dela. E né? de uma forma não distorcida, porque a informação Exatamente. da rua muitas vezes ela vem Vem cheia distorcida. de distorções. Olha, um dia ela me perguntou: mãe, o que é puta? Sim. E para eu explicar para ela o que é puta, né? Tá, filha, então a puta é um termo que é usado para pessoas, para mulheres que trabalham com o próprio corpo,
né, com interações ali no corpo todo, né, com outras pessoas, e elas recebem dinheiro por isso. E tem muita gente na sociedade que coloca esse termo puta como algo ruim, pejorativo, né? É uma profissão que coloca muitas mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Deixa muitas mulheres de forma em perigo mesmo, né? Sim. Mas também tem mulheres que fazem isso porque querem. E elas não são consideradas menos mulher ou mulheres sem caráter porque escolheu viver dessa forma, né? Então, olha como é complexo. Muito, Né? muito. E porque já veio provavelmente ela tenha escutado isso num contexto de uma palavra pesada, dura, até num Sim. lugar de palavrão. Sim. E você conseguiu trazer para um contexto completamente diferente. Sim. Mas isso porque, obviamente, você tem aí já outra visão sobre a sexualidade e até mesmo sobre todas as vertentes que envolvem a sexualidade. Sim, sim. Eu acredito que o diálogo claro é sempre uma saída assim maravilhosa. Sim. E não só com as crianças, né? Mas aí eu trago também para a vivência enquanto terapeuta tântrica, né? Quando as pessoas aqui em Portugal me procuram para o trabalho com Tantra, me perguntam, você faz massagem tântrica? Não, eu não faço massagem tântrica. Eu sou terapeuta tântrica. A massagem, ela faz parte das minhas Sim. ferramentas, mas não necessariamente será a massagem que será usada na sessão. Isso vai depender do que você precisa. Correto. Né? Porque quando você vai no médico, você não chega para o médico dizendo, doutor, a cirurgia que você vai fazer, você não sabe se vai fazer uma cirurgia, né? É o médico que vai dizer. Então, as pessoas precisam serem educadas nesse sentido, né? Com certeza. De entender que a gente estuda para fazer o que a gente faz, né? E começa por esse lugar de base mesmo, né? Porque as pessoas aqui ainda são ignorantes, na verdade, em todos os lugares, né? Porque acho que no Brasil também tem muito disso. Muito, muito. E até mesmo, até pelo que eu estava colocando esses dias num outro episódio, ainda aqui em Portugal, bem como no Brasil, confunde-se muito o trabalho da terapia tântrica com sexo pago, né? Então, para que a gente possa tirar Sim. desse lugar, né, tão sexualizado e trazer para esse lugar de mais consciência e autoconhecimento, é um trabalho constante mesmo que a gente tem que fazer de informação dos nossos interagentes. Com certeza. Eu lembrei até de um termo, eu estava aqui anotando para não esquecer. Sim. Mas quando eu cheguei aqui em Portugal, que as pessoas... Eu cheguei aqui em dezembro de 2018, né? E eu já comecei logo trabalhando com terapia tântrica. Eu tinha acabado de me formar no Metamorfose, já tinha passado por todo o processo de aprendizado com o Christian também. E aí, as pessoas que me procuravam, os homens, né? Eles me procuravam, eles não queriam falar masturbação ou final feliz, quando eles falavam comigo. Porque eu já tinha dado ali um pré-contexto Sim. de que o meu trabalho não era esse. Mas aí eles criaram, achei muito engraçado, porque eles criaram um termo gourmet para falar da masturbação, que é a descompressão manual. Descompressão manual é ótimo. Descompressão Nossa, manual. é ótimo. Gente, eu vou levar pra minha vida. Olha, mas você faz descompressão manual? Descompressão manual. O que é descompressão manual? Você pode me explicar? Porque eu sabia o que era que ele estava querendo dizer, né? Mas aí eu mandava para ele de volta. Claro. Dizer, olha, meu querido, seja mais claro aqui, porque aí eu vou poder ser clara com você também, já que você está querendo abrir dessa forma, né? E aí, começava a gaguejar, né? Sim. Não conseguia falar. Então, para você ver que o problema, ele é tão raiz, Sim. né? E assim, eu sou um adulto que não tive ali enquanto criança, eu não tive uma educação sexual, eu não tive uma abertura. Então, enquanto adulta, eu sequer consigo dar conta da comunicação dos meus desejos, das minhas vontades. Eu não consigo ser claro. Eu tenho um monte de questão de tabu. Eu quero algo, mas que eu também condeno. Exatamente. Né? E, não, esse contexto é muito interessante porque até a mim chega também, né, essa mesma questão, né, de eu ter o desejo, mas ao mesmo tempo eu condenar aquilo que é objeto do meu desejo, né? E isso é muito forte aqui dentro, né, do contexto, né, cultural mesmo, vejo eu, né? Inclusive o Osho fala sobre isso. Sim. Tem um dos livros dele que eu acho que eu tenho, tá bem velhinho lá em casa.
ele fala ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a sociedade que não dá conta, né? Que cresceu com essa repressão toda na infância. E aí vai somatizando várias questões, né? Então, você quer algo, mas você condena aquilo. Em algum momento, você vai passar a se odiar. Olha, realmente. Né? Eu me lembro desse trecho, inclusive. Eu acho que é Tantra, Amor e Meditação. Isso o livro. mesmo. É um isso. rosinha, assim, Sim, que ele tá sim. deitado. Tem uma foto dele, assim. Mas é muito complicado isso, né? Porque a gente não enxerga isso acontecendo até a gente ter essa clareza, a gente falar sobre isso. E é um caminho tabu, né? Muito Claro, tabu. é um caminho longo e acredito que, né, todos nós, eu até falo, as pessoas às vezes acreditam que nós, terapeutas tântricos, já tá tudo resolvido, a gente já sabe de tudo, a gente já quebrou todos os tabus. Não, a gente também vai, ao longo do tempo e ao desenvolver o nosso trabalho, a gente também vai se encontrando com muitas barreiras que a gente nem sabia que estavam ali, relacionadas mesmo a esse estar na vida e com essa tranquilidade de falar sobre sexualidade, né, e de experienciá-la também, né? Então, vejam bem, o trabalho, né, do terapeuta tântrico, além de ser um trabalho no qual ele ajuda você a se desenvolver, ele também se desenvolve para poder ajudar os próprios interagentes a fluírem melhor. E eu sinto essa mesma questão aqui em Portugal, esse tabu excessivo com a sexualidade e esse medo, muitas vezes, de falar sobre os próprios desejos e aceitar aquilo como natural, né? Com certeza. Existe uma naturalidade tão grande na nossa sexualidade, porque, ao meu ver, e dentro do olhar do Tantra mesmo, a sexualidade é aquele lugar de consciência primal, né? Tudo que você é e que você exprime na sexualidade, você imprime na tua vida. Com certeza. Né? As coisas não estão separadas, né? Eu não sou alguém em quatro paredes, ou enquanto faço o meu sexo ou a minha masturbação, e depois lá fora eu sou outra pessoa. Não, você é a mesma pessoa. E quando a gente integra a sexualidade desde a raiz, principalmente desde a infância, né? Eu vejo que é muito positivo. Eu tive também, dentro do possível, né? Dentro né, do que eram os anos 80 e 90, uma educação bastante aberta em relação à sexualidade, de se falar sobre, sabe, de ter essa abertura, e ainda assim eu me encontro com alguns tabus. Né? Porque, obviamente, né, a gente, como sociedade judaico-cristã, a gente vai absorvendo isso nas escolas, né, através, enfim, dos ambientes que você vai passando enquanto criança. Por isso que eu vejo que essa questão de nós podermos falar com os nossos filhos, com os nossos sobrinhos, sobre sexualidade. Lembrar que quando a gente fala de sexualidade com uma criança, você não vai ensinar sobre sexo. Mas sim, você vai falar sobre questões que são importantes, que naquele momento já começam a surgir, né? Porque a criança, né, como a Amanda colocou, vai ter acesso a isso, ainda mais nesse mundo tão globalizado, né, tão conectado que nós temos. E quando a gente fala desde, né, da raiz... Essa tosse tá acompanhando todo mundo, né? Eu também tô assim, meu marido também tá. Esse tempo. Essa mudança de clima. Essa mudança de clima. Não precisa pedir desculpa, pelo contrário. Mas é isso, sabe? A gente realmente, eu vejo também em Portugal as mães com muita dificuldade, as mães portuguesas, de falarem com seus filhos sobre sexualidade. Eu, inclusive, tenho um exemplo bem próximo na minha família e eu vejo, sabe, assim, que às vezes temas tão... Saúde. Não se preocupe. Temas tão necessários mesmo para nossa dignidade como ser humano, né? Dentro desse âmbito da sexualidade, eles ficam muito esquecidos, né? Com certeza. Eu penso muito sobre isso, sabe? Porque se com outras coisas tão menores já existe tanta distância, né, da comunicação com as crianças. Se a criança ela mal pode se expressar sem ser reprimida, né, um choro, tá com raiva, aquilo precisa ser transmutado, ela precisa de ajuda para transmutar aquilo. Claro. Né? Então, se com essas coisas que são tão cotidianas, tão simples de uma criança, a criança vai chorar, vai ter raiva, vai querer uma coisa que não pode, faz parte do processo dela de aprender sobre o limite. Mas ela precisa aprender sobre o limite com amor e não com
com violência, né, com agressividade. Sim. Então, imagina essas outras questões ainda mais profundas dessa camada da educação, Sim. mas que reverbera tanto em todas as outras áreas, né? Então, o que existe de criança solitária dentro das famílias, eu fico assim... é uma coisa que dói, assim, sabe, no coração. Porque eu vejo como a Nádia é hoje, a minha filha, e eu vejo, assim, que ela passa pelos processos dela, mas ela tem esse espaço, sabe? E aí eu vejo outras crianças, até às vezes na rua, os pais sendo até agressivos, sei lá, dando tapa, gritando, não tendo um acolhimento ali. E aquilo, eu sei que aquilo, nossa, vai ser, com certeza, né? Muito provavelmente, adulto frustrado, que depois vai ter dificuldade de gerir suas emoções, de gerir suas relações e tudo mais. Isso é muito preocupante. Então, acho sim, inclusive já pensei sobre isso, né? Já pensei sobre falar sobre parentalidade positiva Sim. com esse viés tântrico, Com certeza. né? Mas eu sei que isso ainda é uma coisa para ser estudada, é uma coisa para ser vista e acho que até em parceria com uma pessoa que seja de fato educadora infantil, né? Para juntar essa causa, porque quando fala tantra e criança na mesma frase, Parece que não combina. nossa senhora, né? Vai ser um problemão, assim, né? Acho que na cabeça das pessoas pensa tantra é sexo, tantra, né? Assim, é tão raso pensar isso. É pequeno. É pequeno, é toda uma filosofia, é todo um modo de ser, um modo de estar, de enxergar o universo, as relações, as pessoas, sabe? Então, sim, a gente tem um grande trabalho à frente. Muito. Né? E engraçado, você agora falando sobre isso, eu me lembrei. A minha família é uma família de educadoras, né? Mulheres, eu tenho professoras, desde a minha bisavó era professora, e todas as irmãs da minha mãe também são. A minha mãe é professora. Olha, não E sabia. assim, Que e eu me legal. lembro, inclusive, que quando eu era criança, eu aprendi um palavrão, né? Imagina, a criança que aprendeu o primeiro palavrão. E eu tinha vontade de falar aquele palavrão. Então eu chegava pra essa minha tia, que era mais moderna, e contava pra ela, né, o palavrão que eu tinha aprendido. Sim. E mas ela foi mais além comigo. Ela falou: por que você quer falar esse palavrão, né? Sim. E ela começou a desvendar aquilo. E até que chegou um momento que ela falou: você quer falar o palavrão? Eu falei: quero. Daí ela me trancou num quarto e falou assim: agora você vai gritar esse palavrão quantas vezes você quiser. Adorei. E eu gritava, o palavrão gritava. E daí, isso, o que fez, né? Eu não fui reprimido naquela Sim. vontade, né? Na verdade, eu Sim. fui compreendido Sim. e depois exposto a falar esse palavrão. O que aconteceu? Eu nunca mais falei. Perdeu totalmente a graça. Entendeu? Porque naturalizou, porque você não colocou aquela camada de tabu, Sim. né? Isso é um exemplo, né? Às vezes a gente, principalmente com essas palavras, então a gente coloca aquele tabu, não fala isso, dá tapa na boca. Já vi situações assim, sabe? Aqui, inclusive. Nossa, Então, terrível. é terrível. E a gente sabe que isso é muito violento. É. Pelo contrário, né? Se a gente olha aquela criança, talvez ela tenha necessidade de falar aquilo porque ela achou engraçado, Sim. porque aquilo pra ela não soa como um palavrão, Não. mas soa como algo que pode fazê-la rir, né? Então, É. quando você desreprime isso, a criança ela tem acesso a uma outra sensação e uma outra relação com aquilo, que não é a relação de medo, a relação de tabu. Não, é a relação de abertura, de falar, olha, aquele conhecimento foi acessado, tá ali, mas, nossa, eu nem preciso talvez dele. O ser humano tem um instinto, um impulso de conhecer as coisas, de desvendar. Exatamente. Isso é tão natural da gente, né? A gente precisa... Cara, a ciência tá aí para provar isso, né? A gente fica o tempo todo querendo ir pro limite, para além, até com coisa que às vezes é até desnecessário, né? Pois é. Que agride o mundo, o meio ambiente e tudo mais. Mas, assim, é da nossa natureza querer saber mais, querer entender. Então, faz parte do processo de desenvolvimento da criança, né? Da comunicação da criança. Correto. Ela querer entender por que antes só tinha palavra que eu podia falar e agora tem uma palavra que eu não posso, né? E por que eu não Por posso? que eu não posso? E o que é isso, né? E o proibido é mais gostoso. Exatamente. E ainda mais a criança, cara, que tá ali no mundo dela. É, um universo totalmente Entendeu? aberto de possibilidades. Sabe? E aí, assim, a Nádia também, ela tem uma fase, assim, de palavrão. Ela é a fiscal do palavrão.
lá em casa. Então, se falar um palavrão, ela vai olhar para o adulto e vai dizer, você está falando palavrão na minha frente. Você não pode falar isso. Mas, quando tá só eu e ela sabe de todos os palavrões. Ela chega para mim, olha, hoje eu aprendi um novo. É esse. Sim. O que é isso? E aí eu falo com ela, eu explico para ela, né? Enfim, da forma mais didática Claro, possível. dentro das possibilidades da idade, do que ela pode compreender. Exatamente, né? Mas sem transformar aquilo numa coisa vulgar, pesada, moralista. Tipo assim, olha, as pessoas têm práticas sociais que vai acontecer com ela em algum momento. Se essa curiosidade tá vindo agora... Óbvio que tem coisas, por exemplo, como violência, coisas muito, assim, brutais, crueldade e tal. Até temas sexuais também. Tem coisas que eu digo, olha, isso aqui ainda não é pra você, tá? Não tem necessidade. Tem um limite, assim. Tem certas coisas que eu posso te explicar, que você já sabe, inclusive, que você já me perguntou. Ela conhece todo o corpinho dela, ela conhece toda a anatomia dela, ela sabe que os bebês não vêm da cegonha, por exemplo, né? E aí ela me pergunta certas coisas às vezes e dentro da possibilidade eu vou explicar para ela, né? Porque eu sinto que a curiosidade chegou, está ali. Se ela não souber comigo, ela vai procurar na rua. E aquilo que a gente tava falando, da maneira mais distorcida, por vezes. Exatamente. E isso foi um problema que aconteceu comigo quando eu era criança. Ok. Eu ia atrás da informação de todo jeito. Eu sei como... Porque a criança vai. Vai. Adolescente vai, pré-adolescente vai, entendeu? E não, a gente fica viajando, tem pai e mãe que fica viajando, que acha que pode controlar tudo. Não pode, né? E é um processo para a gente entender que a gente não tem o controle sobre tudo. O mundo está aí para eles. Então, e cada vez melhor... mais agressivo, né, na abordagem. Exatamente. Então, a minha filha, ela sabe. Tem músicas que as amiguinhas dela escutam na escola que são totalmente apelativas. Porque acho que as escolas aqui em Portugal colocam essas músicas, assim como no Brasil também. Sim. Né? Músicas completamente apelativas, que vai precocizar. Nem sei se essa palavra existe, mas vai... Agora existe. Agora existe. Que vai tornar precoce o desenvolvimento da compreensão, né, daquela criança. Ela vai começar a pensar em coisas que ela não deveria estar pensando naquele momento. Porque ela devia estar ocupada em, brincar, aprender, sabe? Coisas do contexto de criança, Sim. né? Mas não, bota lá um negócio galopa, sabe? Tipo assim, uma coisa, sabe? Enfim, é complicado. TikTok. TikTok, exatamente. Então, ela vai saber, ela vai ter contato. E aí a gente vai lá e suaviza isso. E ela tem um senso crítico dela. Por isso que eu vejo que funciona. Que é isso, sabe? Assim, construir o senso crítico da criança. Na sua base. Exatamente. E aí ela olha assim, ela diz, olha, ela se enxerga tanto, Felipe, que teve um dia que ela chegou pra mim e disse assim, mãe, eu não me encaixo na minha turma. Olha. Da escola. E eu achei aquilo tão maduro de falar. Ela tinha 7 anos quando ela falou isso. E eu, meu Deus, eu me arrepiei toda, assim. Eu disse, por quê, filha? Ela, não, porque, olha, tem o grupo tal, que é assim, assado, tem um grupo tal, que é assim. E eu acho que eu sou diferente, assim. Eu disse, tá, mas você se sente bem com relação a isso? Ou você se sente insegura? Como é pra você? Ela disse, não, às vezes eu só me sinto um pouco sozinha. Porque às vezes eu acho que não tem outras pessoas que pensam como eu. Mas eu também, assim, tô indo, tô fazendo minhas coisas e tal. Eu disse, mas você sabe que vai acontecer de você se identificar com outras pessoas. A gente é diferente mesmo, sabe? Tipo, na verdade, ninguém é igual. E você sabe que ali naqueles grupinhos, muitas vezes, os seus amiguinhos, eles estão com máscaras. Claro que eu falei aqui de uma forma mais simples para ele entender, né? Mas, assim, os teus amiguinhos, eles também, às vezes, não se conhecem como você se conhece. Sim. Então, eles ainda estão, né? Isso vai da educação. Então, sempre que você se sentir assim, fala com a mamãe, né? Para que ela tenha vazão também para isso. Para que ela não se sinta isolada lá e isolada, né, em todo canto. Mas para ela reconhecer também que tá tudo bem ser diferente, que tá tudo bem pensar e entender as coisas à frente. Mas essa percepção dela que eu achei muito astuta, sabe? Assim, com certeza. Eu me vejo diferente. Eu sei disso já com a idade que ela tem, sabe? E aí tô indo no caminho, eu acredito que eu esteja indo no caminho certo. Ela faz terapia, inclusive, né? Olha, isso é muito importante também.
Terapia Então- infantil, eu acredito que na minha época não tinha, né? Sim. Enfim, era bem escasso, acredito que na tua também. Sim. Mas, né, eu vejo que terapia aqui em Portugal às vezes é ainda um grande tabu, tanto para adultos quanto para crianças. Sim. Mas, né, existem questões que, se trabalhadas mesmo na base, junto com uma educação assim, né, tântrica, amorosa, Sim. realmente a gente vai entregar para o mundo adultos muito melhores, né? Com Eu certeza. acredito muito nisso também como educador. E, inclusive, você estava colocando aqui as questões, né, relacionadas ao autoconhecimento do corpo, né, ou como a criança faz essa aproximação que muitas vezes vem, né, envolta de julgamento, de medo, né, isso até condiciona a sexualidade depois dessa criança, né, inclusive no caso de homens, muitos homens acabam tendo aquela proximidade com a masturbação, né, muito rápida, muito corrida, porque aprenderam que o contato com a energia sexual tem que ser rápido, tem que ser escondido, ninguém pode ver, porque vai ter julgamento, né? E isso gera muito condicionamento, Sim. né? Então, quando a gente pode, de certa forma, educar as nossas crianças de uma maneira mais com que elas possam olhar para sexualidade, para sensações do corpo, né, através desse autoconhecimento, é tão positivo, né, porque essa Sim. criança vai ser um adulto muito mais consciente do próprio corpo, mais consciente das próprias emoções que abarcam esse corpo de acordo com as sensações, né. E eu me certeza. lembrei de uma situação, né, quando eu fazia estágio para educador, né, eu fiz magistério no Brasil. E eu me lembro que eu estava uma vez na mesa com uma professora corrigindo umas provas e a menininha, ela tinha na base de uns 6 anos, 7 anos e ela começou a realmente se esfregar no canto, né, da mesa. É um comportamento muito natural, porque ela simplesmente sentiu sim. que aquilo gerava alguma sensação, Sim. né? E eu me lembro da reação dessa professora, né, que foi extremamente adversa. E eu fico pensando, né, o como depois essa criança não, como foi o desenvolvimento dessa criança? Eu, como apenas um estagiário, eu não podia ter, Falar. né, não poderia falar alguma coisa, né, mas eu me lembro disso, desse julgamento muito grande. E eu tô trazendo esse exemplo porque muitas vezes a gente tem crianças em casa e a nossa primeira reação, porque a gente também não foi ensinado a lidar com isso, é realmente apontar o dedo, dizer para parar e ir para esse lugar de julgamento. É muito importante, vejo eu, né, que os pais ou quem tem ali uma criança próxima que possa realmente olhar isso com amor, com cuidado, com respeito que aquela criança merece, né? Sim. Não nesse lugar de não faça, simplesmente não faça, não. Converse com essa criança. Eu vejo que cada vez mais esse lugar mesmo de trazer a criança para essa consciência, né, para essa aproximação amorosa com o corpo, acaba levando essa criança também para uma vida futura muito mais amorosa com ela própria, né? E isso vai interferir totalmente nas relações dela, Sim, com certeza. afetivas ou não, né? É o estar na vida, a sexualidade vem muito disso. Essa energia libidinosa, né, ela vem Sim. para tudo, né? É o estar na vida. Sim, sim. Desculpa. Olha, sabe, tem um documentário que inclusive está disponível no YouTube, né? Que se chama The Century of the Self. Ok. Né? A era do eu, do ego, Sim. enfim. Então, ele fala sobre como o estudo dos impulsos mais primitivos, né, do ser humano impactaram na construção de um marketing que levou o mundo para um lugar capitalista tóxico. Tá? E aí isso vem ali do estudo tanto do Freud quanto do Reich, Sim. sabe? Eu acho que... Pronto, então, assim, muito interessante, porque a gente tem impulsos que vão acontecer, quer queira ou quer não. Se esses impulsos eles são frustrados, aquela energia não vai se dissipar. Ela vai acontecer de alguma forma. Nada desaparece. Nada desaparece, a não ser que tenha uma vazão. Se aquela vazão for segura, for saudável, ótimo. E, como na maioria dos casos, não é. Né? Não é. Então, o que é que acontece? É isso que o capitalismo faz, inclusive, com a gente. Nossa, é por isso que eu amo muito Tantra, amo muito tudo isso, porque a gente fala de sociedade, sabe? As Sim, pessoas construção para social ali no também. sexo. Não, cara, vamos Não. falar, vamos para O Tantra é amplo, minha gente, é muito amplo mesmo. Então, aí a gente pensa, sociedade, o capitalismo usa isso para controlar a gente o tempo Total. todo.
né? Qual a necessidade que a gente tem? O que a gente quer, na verdade? A gente quer sentir prazer. Sim. Eu acho que isso está na base da nossa necessidade. A gente quer sentir prazer, a gente quer ser feliz, a gente quer comer bem, a gente quer se sentir seguro, a gente quer morar numa casa legal, a gente quer ter experiências agradáveis, pessoas agradáveis. É prazer, no fundo. Exato. E aí, quando a gente não tem acesso a isso, porque a gente acha, porque é castrado, enfim, aquilo vai se manifestar de alguma forma. E a gente vai precisar ter vazão. O capitalismo faz a gente acreditar que a gente precisa comprar coisas para ser feliz. Quando, na verdade, a raiz disso é basicamente se sentir amado, né? Esbarra tudo nisso, afinal. Sentir prazer e pronto, né? Querer viver com plenitude. Com certeza. E aí, quando não tem esse reconhecimento, não tem esse acolhimento, a gente não vai conseguir viver com plenitude. Por mais que você compre tudo que você puder comprar, se você for milionário, você vai encontrar... Quantos milionários a gente vê com depressão, né? Porque é vazio, não é aquilo que a pessoa busca porque ela foi inclinada a pensar que era aquilo, mas na verdade não é. Então, na verdade, é tão valioso isso da gente conseguir se relacionar com consciência, né? Claro. E da gente reconhecer e validar as próprias emoções, os próprios impulsos. É disso que a gente está falando, dessa questão dos impulsos, né? Sim. Então, é importante que a gente eduque as crianças, né? De uma forma consciente, aberta, sem esse tabu todo. Mas aí a gente também precisa se curar. Pois é, não adianta nada somente escutar conceitos soltos e Sim. falar, agora eu vou aplicar. Não. Parte de nós olharmos para dentro também, podermos curar as nossas questões para que daí a gente fale, não, realmente, eu tenho aqui bagagem para oferecer talvez uma educação mais tântrica para o meu filho. Sim, com certeza. É educação tântrica, né? Educação tântrica. Eu acredito muito nessa. Eu sempre falo, eu acredito muito na educação e nesse trabalho, assim, né? Nessas questões todas, né? Quando eu falo de trabalho, de gerenciamento de trabalho, um gerenciamento tântrico também, amoroso sobre as coisas, né? Porque todo mundo passa a ser mais acolhido. Eu vejo muito o Tantra como esse lugar de acolhimento mesmo, sabe? De pensar, poxa, eu sou um ser individual, eu posso sentir, eu posso amar, eu posso me expressar. Né? E essa expressão, quando a gente trabalha desde a infância, desde o início, né? A gente vai ter simplesmente pessoas no futuro que vão falar muito melhor do que nós, que vão saber gerir esse mundo muito melhor do que talvez as nossas gerações aqui, né, presentes estão fazendo. E tudo isso porque realmente essa criança ela foi acolhida na sua base. E ela pôde começar essa compreensão e esse autoconhecimento na base. Então eu vejo que o Tantra em si é uma ferramenta incrível para que a gente possa também, de certa forma, trazer aí para as nossas crianças, né, de alguma forma. E como trazer? Por exemplo, na minha visão como educador, permitir que as nossas crianças dancem, incentivar a arte, né, nas crianças, essa coisa, né, do movimento. Eu vejo muitas vezes as crianças já muito paradas ali, simplesmente num telemóvel ou numa consola, e incentivar o movimento no corpo dessas crianças é muito importante para que isso seja também um movimento mais de autoconhecimento e de novas experiências, né? O corpo dentro do Tantra é o veículo da existência, é o veículo da experiência. Então, se a gente coloca essa criança para dançar, para cantar do jeito que ela quiser, com a voz que ela tem, sabe? A gente traz a expressão natural dessa criança, incentivar o desenho, tudo isso é muito tântrico, né? Vejam bem, eu não falei de sexualidade aqui, eu não falei de sexo. E isso tudo está conectado com uma forma mais tântrica de educarmos as nossas crianças. A gente precisa parar de criar crianças que se preocupem, que estejam mais ocupadas em investindo sua energia em sobreviver, em conseguir sobreviver, do que viver de verdade. Porque eu acho que as gerações, acho que a nossa hoje está mudando um pouco isso, começando a mudar, né, com essa coisa toda de parentalidade positiva e tal. Mas todas as gerações anteriores, a gente estava se criando para sobreviver. Sim. A gente está hoje em dia muito ocupado com buscar a sobrevivência, garantir a sobrevivência, que é o básico. Sim. Então, quando a gente está tão ocupado em apenas sobreviver, a gente não tem tempo para viver de verdade. A gente não tem espaço, né? Então, quando você elimina essas barreiras, quando você dá para a criança habilidades emocionais, habilidades
de comunicação, né, de autorreconhecimento, você vai gerar adultos que já vão estar, isso já vai ter passado, entendeu? Aquilo já não vai ser mais uma questão. Ela vai se, a criança, o adulto, a adulta vai se mover na vida já com muito mais segurança e percepção do próprio ambiente e das relações, e já vai saber o que é que não dá para ela, o que é que dá, o que é que não dá, entendeu? Então, não perco mais meu tempo com isso, né? Eu sei quem eu sou, eu sei o que eu mereço. Na verdade, é sobre isso. É sobre merecimento. É sobre o merecimento. Isso que você está falando, sobre expressividade, cantar, dançar, se Exato. enxergar. Poxa, eu posso ser, né, dentro da minha naturalidade, do meu movimento. Então, eu me amo desse jeito, né? E quando você se ama, você sabe você sabe identificar o que não é amor, né? Você instintivamente sabe. Mas aí a gente vai falar sobre Bell Hooks, talvez? Olha, era uma boa. Talvez num outro, porque isso No talvez outro, já é vai... muito extenso, é muito verdade. extenso, é. Mas o amor é isso, né? A gente precisa se reconhecer para que a gente possa se amar. É um fato. Então... E Amanda, o que você diria para as mães que desejam talvez trazer essa educação mais tântrica para as suas crianças? Quais as dicas que você daria, né, dentro da tua experiência empírica? Sim. Primeiro, venham se tratar com o Tantra. Venham se transformar primeiro, venham sentir no próprio corpo. Porque quando a gente ressignifica dentro de nós o que o que foram as nossas experiências, né, enquanto crianças, pré-adolescentes, adolescentes, a gente vai olhar para aquela criança que a gente tem, que agora são os nossos filhos, e a gente vai se reconhecer naquela fase, né? Então, a gente vai ter ali uma base. Claro que é importante também pesquisar, enfim, pesquisar sobre, né, ler sobre isso, mas, como tudo que é tântrico, né, a gente precisa primeiro passar pelo processo, Com certeza. para poder falar sobre isso. A gente não pode só ler livro. Não, Tantra ele é para viver. É sair do racional e ir para o experiencial, correto? Exatamente. E aí, depois que estiver nesse processo de autocura, né? Que pode ser que eu recomendo que seja com Tantra, né? Porque eu acredito que o profissional de terapia tântrica ele está num lugar que outros profissionais não alcançam. Sim. Né? Porque a gente vai para o corpo, a gente coloca o corpo em processo. É como se você tivesse um texto ali, já escrito da sua vida toda, e no processo da sessão, é como se você conseguisse ir reescrevendo por cima, enquanto você vai apagando, editando ali o que você já teve. É uma reconfiguração. Tanto física quanto emocional mesmo, Sim. né? E aquela coisa, a gente precisa ver para crer. Correto. Né? Então, quando você sente e você vê, poxa, não é como eu pensava. Realmente, olha, o que eu escuto depois no feedback das sessões... Ai, são os melhores, eu também adoro. Eu não esperava nada que fosse isso. Eu digo, pois é. Bem-vindo, bem-vinda. Bem-vindo, isso é É Tantra. só o começo. E É uma maravilhoso, é maravilhoso, assim. Então, vivam esse processo primeiro dentro da vida de vocês, e aí sim também começa a se comunicar com a criança de uma forma leve, né? Procurando ser didático, porque primeiro a gente tem que ver os nossos próprios moralismos. É por aí. Eu acho que eu preciso resumir numa dica só. Sim. Porque para você passar para a próxima etapa, você tem que vencer essa. Exato. E essa é um grande processo. Primeiro né? olhar pra gente, enfim, para depois, claro, poder ajudar o outro, né? E, enfim, mas esse processo, né, de ser uma mãe que passa os conceitos tântricos realmente é muito bonito, é incrível. Daria mais um podcast aqui, né? Porque às vezes a gente tem muitas dúvidas de como lidar com as nossas crianças, principalmente num mundo tão cheio de estímulos que nós temos hoje, interferência mesmo, né? Então, a gente ter esse olhar mais amoroso, mais expressivo e mais validando mesmo aquele ser humano individual que a gente consegue, vejo eu, trazer esse olhar mais tântrico. Acho que também é importante que se escute mais a criança, sabe? Sim. A criança precisa ter espaço para sentir que ela pode se comunicar.
que ela pode perguntar coisas que podem ser talvez um pouco desconfortáveis para os pais ouvirem, porque não sabe como lidar. Os pais não Sim. sabem como lidar. Mas juntos a gente encontra um caminho, né? Então, Correto. vamos escutar primeiro e vamos tirar esse moralismo. Vamos deixar essa criança se expressar, como você falou, dançar, cantar, ser quem ela é, explorar o próprio corpo. Se eu tenho dúvida, se eu tenho alguma ansiedade, poxa, respira um pouco. Sim. Antes de já agir com muita rapidez e querer Com cortar, certeza. dá 2 passos atrás e pensa 2 vezes. O que é que aquilo representa? Será que é o meu olhar de adulto que estou julgando o que é? E, na Com verdade, todos os nem é. condicionamentos que você, como adulto, aprendeu, né? Exatamente. E nem é aquilo para criança, sabe? Exato. Então, eu acho que a gente precisa voltar a olhar com olhos de criança. Exato, nossa isso é criança, perfeito. né? E o Tantra, como a gente disse no início, traz isso, né? A Sim. gente olhar para nossa criança, a gente vê que ainda somos crianças feridas muitas vezes e precisamos desse acolhimento. A terapia tântrica é um lugar para que você possa receber esse acolhimento. E também lembrar que para que a gente possa ser um lugar seguro para aqueles que convivem conosco, nós precisamos ser um lugar seguro para nós. Então, o autoconhecimento, a percepção de si que as terapias trazem, realmente podem sim mudar a nossa vida, né? Nós dois somos pessoas aqui que tivemos as vidas modificadas pelo Tantra, mas poderia ter sido outra terapia também, estaríamos falando sobre ela. Sim. Mas é isso, estamos chegando ao final desse episódio. Eu realmente quero agradecer você, Amanda, por ter estado aqui comigo no dia de hoje, por nós Obrigada. estarmos aqui nessa conversa Eu que tão agradeço. gostosa, né? Trazendo uma visão amorosa e diferente, né? Do Tantra, que a gente nunca trouxe aqui no podcast mesmo, falar sobre educação infantil, educação, né, de sexualidade, né? Que é um tabu. Sim. E muito obrigado. E Sim. estamos aqui, minha gente, falando cada vez mais sobre assuntos diferentes. Também quero deixar outro recado especial aqui para vocês. Lembrar que aqui em Lisboa, no dia 9 e 10, teremos a primeira formação de neomagnetismo. Aqui em Lisboa, pelas mãos do renomado terapeuta Givan Pramodi. Então, se você quer aprender técnicas de mesmerismo, né, ou elevação de Kundalini, o neomagnetismo, vem conosco nessa jornada, tá? Enviem mensagem lá no meu Instagram, @Felipe_Tântrico. Eu tô lá para passar todas as informações necessárias para que vocês venham fazer essa formação. Inclusive, porque essa formação não é apenas para terapeutas, né? Eu recomendo muito que terapeutas possam conhecer essa ferramenta, porque realmente vai somar muito no atendimento de vocês, mas ao mesmo tempo, se você está na busca do autoconhecimento, o neomagnetismo é o lugar. Então é isso, minha gente. Queria deixar esse recado para vocês. Aqui embaixo também vai estar a rede social da nossa amada e querida que esteve conosco hoje. E também, gente, é isso, tá? Eu tô aqui, vou continuar aqui trazendo muita novidade para vocês. E um beijo no coração de todo mundo. E não se esqueçam, evoluir é muito prazeroso. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Gratidão.